Estamos aqui nesta noite com o Rodrigo Pedra, e não é apelido, tá bom? É o sobrenome dele mesmo, que é Pedra. Então, queria que o Rodrigo se apresentasse, eu creio que a maioria aqui não o conhece, dizendo o seu nome e a cidade de onde está falando, da igreja que você veio, como foi seu processo de conversão, como foi o processo do seu chamado. O Rodrigo é seminarista, foi meu aluno ali no CETEBS, na matéria de Antigo Testamento 1, 2 e 3, não é isso? Caminhamos ali por 3 semestres juntos, e ele teve essa experiência e por isso está aqui para nos contar um pouco mais. Mas primeiro ele vai se apresentar e falar um pouco do início da sua vida cristã, como que aconteceu. Masarehel salam aleikum. Pode falar um amém aí pela fé? Amém, né? Amém. Falei nada demais, só falei a paz seja com você, amém? Irmãos, muito bom poder estar aqui. Eu sou o Rodrigo Pedra, sou membro da Primeira Igreja Batista em 23 de maio, aqui mesmo em Vila Velha, seminarista do CETEBS, e para nós é um grande prazer poder voltar aqui, né? Estar junto com vocês e cultuar o nosso Senhor. Estou acompanhado da minha mãe, essa jovem senhora bonita, que está ali com a Fica de pé para a gente conhecer. Mãe. Fica em pé aí, mãe. Fica de pé. Aí, ó. Aê! Tem gente que não gosta de falar a idade não, né? Ela tem 67 com carinha de 29, né, mãe? Tá com moral, hein, dona Pedra? Irmãos, eu nasci no interior, lá em Montanha, na cidade de Montanha, a cidade mais bonita do Brasil. Fica a 400 quilômetros daqui. E ali eu conheci o Evangelho na Igreja Batista Monte Moriá. Minha mãe se converteu primeiro, me levou para a igreja. Ali a palavra de Deus ela foi entrando e se enraizando no meu coração, né? Eu sempre digo que a minha conversão ela se deu a partir de tudo que eu ouvi acerca da palavra de Deus, até que um dia o Espírito Santo de Deus juntou tudo isso e isso fez sentido para mim. E aqui em Vitória já, depois que eu vim para cá para estudar, num dia muito especial, um dia que eu estava com muitas dúvidas, com muitas crises, porque eu era um menino muito bom, eu era um menino que cumpria tudinho que a igreja falava, porque quando eu me fui para a igreja evangélica, eu fui com uma dúvida, e essa dúvida era de estudar a palavra, e quando eu entrei na EBD a primeira vez, aquilo era um sonho, porque eu perguntava e alguém me ensinava, então para mim aquilo era maravilhoso. Mas quando eu mudei para a cidade grande, né? A gente que vem da roça fala cidade grande. Quando eu mudei para a cidade grande, eu tive muitas dúvidas, muitas crises. E num dia, nessas crises, o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, Ele fez tudo aquilo que eu tinha ouvido fazer sentido. E aí no ano de 2006, tudo fez sentido para mim. E eu percebi que nada daquilo que eu fazia ia ser suficiente para a minha salvação, a não ser a obra redentora do Senhor Jesus Cristo, só que eu já tinha ouvido falar muitas vezes, em muitos cultos, mas naquele dia então fez sentido, e a partir daí a gente... Você lembra o dia que foi? A data? Foi no dia 16 de janeiro de 2006, na praia de Camburi. Não escandaliza não, mas era o pastor Alejandro Bulhon que estava pregando na praia. Alejandro Bulhon, para quem não sabe, é um pastor muito famoso da igreja adventista. Ele é do Paraguai? Paraguai. É de um país da América Latina. E aí ele estava pregando naquele portunhol dele lá bonito, né? E aí eu sentadinho ali na areia da praia, foi um dia muito especial para mim. E aí a gente vai, né, na nossa caminhada cristã e aprendendo, crescendo, até que em 2012, num projeto da Jubac, Rally Missionário, a gente estava no culto de comissionamento, porque no outro dia a gente ia fazer evangelismo. Aí a Gessiane pregou o chamado de Levi. Aí ela falou, Jesus passou, e aquele rapaz estava sentado na coletoria, e Jesus falou assim, siga-me. Ele levantou e foi atrás de Jesus, e aquilo começou a martelar na minha cabeça. Vai atrás, levanta e vai atrás, levanta e vai atrás, e aquilo foi... Eu falei, cara, o que é isso que está acontecendo? E aí eu entendi de Deus que Ele queria um negócio comigo diferente. E eu tinha muitos sonhos, né? O meu sonho era ser CSI. Eu sou apaixonado por ciências forenses, aí eu fiz farmácia. Descobri que para ser perito, né, investigador, podia ser farmacêutico. Então eu falei, é isso mesmo. Fui para São Paulo, estudei,
me especializei em ciências toxicológicas, e aí Deus fala assim, quero você em outra coisa. Aí eu corri, mano. Aí eu corri uns 2 anos, e fugi mesmo, mas fugi de congressos vocacionados, eu não ia não. Eu sabia que ali Deus ia falar de novo. Aí eu falei, não, arrumava um monte de desculpa. Mas aí em 2014, eu entendi que não ia fazer sentido se eu não tivesse sonhando os sonhos de Deus e fazendo a sua vontade. E aí eu falei, Senhor, então o Senhor sustenta a gente aí nessa caminhada que eu vou encarar esse negócio. E aí me preparei, e aí em 2016 a gente começa a nossa caminhada ali no CETEBS. O Igor está lá com a gente também. E aí nós estamos aí. Aí vai para o CETEBS e viagem missionária. E aí a junta de missões chama a gente para ser missionário voluntário. E aí agora nós estamos aí nessa caminhada. Mais ou menos isso. Isso aí, muito bom. Quero, já que você tocou no nome dela, certamente ela vai assistir, se é que não está assistindo. Então, quero mandar um abraço para Gessiane. A G, que o Pedro citou aqui, na ocasião era executiva da Juventude Batista Capixaba, uma menina muito ousada, eu diria, no espírito, e Deus a usou tremendamente naquele período para a Juventude Batista do Estado do Espírito Santo. Então ela está lá nos Estados Unidos, ela está lá em Boston, né? Ela congrega lá na igreja do pastor Antônio? É brasileira. Provavelmente lá na PIB, Primeira Igreja Batista da Grande Boston, pastor Antônio, que foi daqui de Itapuã. Então, G, um abraço para você, Deus abençoe, God bless you. E o contexto geopolítico lá, você tem acompanhado aí algumas coisas, na maioria dos países do Oriente Médio, né, o islamismo, né, não o Estado Islâmico, o islamismo, ele é a religião oficial da maioria desses países aí, com exceção de Israel. Então, chega daí 97%, 96% da população muçulmana, na maioria desses países. Alguns em guerra, Síria principalmente, você tem acompanhado aí na televisão, Iraque principalmente, o Estado Islâmico atua ali, o Hezbollah. Explica para a gente o que é Hezbollah. São grupos extremistas, né? E aí vem de cunho religioso, cunho político, cunho econômico, mas principalmente de cunho religioso. Nós chamamos aqui de radicais, né? Lá radical é o ortodoxo ao extremo. A religião, o cara é muito ortodoxo, então ele é um radical. Esses grupos que são mais violentos, eles são chamados por esse nome mesmo, são muçulmanos violentos, extremistas, né? Então o Estado Islâmico é um desses grupos, o principal desses. O Hezbollah perdeu força, a Al-Qaeda também perdeu força depois do Bin Laden, mas o Estado Islâmico hoje é o grupo mais proeminente desses extremistas, né? Então eles, assim, de forma bem geral, bem resumida, o Estado Islâmico ele chega na casa da pessoa e a pessoa precisa se converter ao islamismo. Ou ela se converte, ou ela morre, ou ela foge. Passa um slide aí para mim que tem mais um. Isso aí, ó. Já viram essa letra aí em algum lugar? Essa é a letra N, a letra Nun. O nome da letra é Nun, né? Pode passar mais um aí. Esse símbolo, ele começa exatamente com o Estado Islâmico, com esse grupo perseguindo os cristãos. Então, eles marcam as casas de quem é cristão. Pode passar lá que tem a foto da casa. Aí eles marcam a casa da pessoa. E aí, quem tem essa casa marcada, o Estado Islâmico vai lá, nessa casa, e aí ele violenta as mulheres na frente dos maridos, as crianças, matam as pessoas porque são cristãos. Esse N aí é de Nazareno, porque são cristãos, eles marcam, olha, aquele ali é um Nazareno, que é de Jesus de Nazaré. E aí eles vão ali e violentam as pessoas. E aí o que acontece? Acontece um movimento que a junta cria, mas o legal é que não surgiu uma ideia da junta de fazer o movimento. Isso foram os próprios cristãos que começaram a pintar as próprias casas, dizendo assim, vocês vão matar vocês vão matar todos os cristãos, porque somos todos nazarenos. E eles começaram a dizer, eu sou crente, estou aqui mesmo e vou ajudar a me descobrir, tipo, não tenho medo, pode vir que já é.
E é exatamente dessa maneira que acontece. E aí, ou você só tem essas três opções: ou você nega Jesus e se converte ao islamismo, ou você morre ali sem negar Jesus, ou você consegue fugir deles, e aí você vira um refugiado, que é uma igreja, né? A gente já pode se dizer assim, uma igreja refugiada que existe hoje no Oriente Médio. Cara, o dono da casa, o cara que é crente, ele se denuncia, ele pinta a própria casa sabendo que vai morrer por isso. E a gente aqui brigando porque... Isso aí. E a gente aqui querendo sair da igreja porque, né? Porque o cara que toca guitarra erra muita nota no louvor, aí eu vou embora. O culto passou das 9. O culto passou das 9 e eu vou sair dessa igreja. E o cara está pintando a própria casa para dizer: eu sou crente, pode vir me matar, mas eu não vou negar minha fé. É isso aí. Uma das coisas que me marcou muito lá é que eu fiquei meio com vergonha, cara. Porque a gente encontra algumas pessoas que são cristãs e aí eles olham para nós assim: nossa, um missionário do Brasil. Falei, cara, eu não sou nada não, vocês que inspiram a gente, porque, a gente tem uma estrutura massa dessa aqui, cara, e a gente não valoriza às vezes. A gente pode orar em qualquer lugar, né? Se a gente comer uma pizza na pizzaria, vamos orar aqui antes, e lá a gente não tem essa condição de fazer isso tão livremente como a gente pode fazer no Brasil, e aí por isso, acho que talvez por isso a gente tem tanta coisa para reclamar, né? Verdade. A mente vazia, oficina do diabo. Então, a gente não tem perseguição, a gente não tem pressão, cobrança, e o evangelho para a gente fica muito fácil. E aí a gente fica desse jeito. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas, Pedro, eu quero perguntar sobre o relacionamento desse povo, porque me chama muita atenção um povo que tem disposição de morrer por Jesus. Como que esse povo lida com a Bíblia? Eles têm a Bíblia lá na língua deles? Como é que é essa questão? Tem. Não é tão simples, não é tão fácil, né? Você não pode chegar em praticamente nenhum país do Oriente Médio. Elas entram de diversas formas. Clandestinamente. Escondido. Você não pode levar uma Bíblia, mas tem uma estratégia muito interessante. E tem um videozinho aí chamado Gravador, 30 segundos. Qual a língua que eles falam lá, Pedro? Árabe. Então, a Bíblia em árabe tem a Bíblia em árabe tem, né? Tem. Só que assim, em alguns países ela é proibida. Antes de passar o vídeo, tem aconteceu uma coisa muito interessante no Irã. Aí eu não sei se é a primeira... segura aí só um pouquinho. Eu não sei se é primeiro-ministro, porque eu não me recordo no Irã como que é o sistema de governo. Mas um líder... Ele pegou a Bíblia, foi na TV estatal, e ele levantou essa Bíblia e falou assim: não leiam esse livro, porque esse livro está acabando com o islamismo, esse livro está destruindo as nossas famílias, esse livro está acabando com tudo que a gente acredita, então não é para ninguém ler esse livro. Aí você imagina o que aconteceu. Aí todo mundo quis ler, cara. Quando a gente fala que não pode fazer, e o Irã hoje é um dos países que mais há conversões. Que legal, por causa da leitura da Bíblia. O cara achou que estava atrapalhando e estava ajudando. Vá para você ver, o diabo é muito burro, né, velho? Ele é tão egoísta. Não, é sério. É igual, já leu o livro de Jó? Eu fiz ontem um curso, eu passei ontem o dia inteiro estudando Jó, no original, verso por verso, e eu cheguei a uma conclusão: o diabo é muito burro, cara, porque o egoísmo, a pessoa egoísta demais, ela se torna burra, cega, porque ela pensa tanto em si mesma e ela esquece de olhar ao redor. Só tem o olho para si e aí não vê, fica cego, né? O diabo fez o que fez com Jó, achando que estava prejudicando Jó. E aí no final do livro você vê Jó dizendo: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então assim, o Jó do início do livro era um Jó religioso que cumpria as obrigações, um cara íntegro, um cara reto, um cara bom, mas nunca tinha tido uma experiência real com Deus. E aí ele passa por tudo aquilo, e o diabo achando que estava prejudicando a vida dele, e no final das contas ele sai íntimo de Deus, e recebe de volta os filhos, os bens e tudo. Então o diabo acha que está nos prejudicando, mas como disse Paulo aos Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e foram chamados segundo o seu propósito. Então, o diabo acha que está prejudicando a gente, mas Deus usa até o diabo
quando ele quer abençoar alguém. Vamos ver o vídeo. Esse vídeo aí é uma estratégia, né? Não pode entrar a Bíblia tão facilmente assim. E aí existe uma estratégia lá. É um gravadorzinho. E aí nesse gravador é gravada a Bíblia em árabe. E aí a gente dá de presente para a pessoa. Isso custa, comprado em larga escala, em torno de 35 a 40 reais. Então é uma possibilidade também de você contribuir. Você pode contribuir com a junta. Olha, eu quero contribuir com o gravador lá do Oriente Médio. E entre 35 e 40 reais acontece isso aí, ó. Solta pra gente. Você sabe que parte da Bíblia é essa? Tem a mínima ideia. Deve ser evangelho, né? Eu acho que eu estou entendendo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Que legal, cara. Que estratégia. E é isso aí, o cara põe o fonezinho e vai ouvindo isso numa mesa assim, 8, 10 pessoas podem ouvir tranquilamente. E é uma das formas que isso chega lá. Legal. Pedra, como que foi o processo? Você teve treinamento para ir? Onde você treinou? Com quem você treinou? Como que foi o procedimento? Porque eu creio que eles não te jogaram no avião e te mandaram para lá sem saber de nada, sem ter alguma... Então fala para a gente como é que funcionou isso. Eu vou puxar um pouquinho só antes, que eu acho interessante. Como eu falei no começo, eu sempre sonhei em ser CSI, porque eu queria viver isso. E quando eu entrei no CETEPS, parado no carro, na porta do CETEPS, primeiro dia de aula eu fiz uma oração. Nessa oração eu falei assim com o Senhor: Senhor, eu estou aqui por obediência, porque eu amo isso, mais do que o meu sonho. Mas por que, se o Senhor me queria aqui, por que o Senhor me permitiu ser farmacêutico e estudar o que eu estudei, e gastar aí 8 anos quase da vida estudando, se o Senhor me queria aqui? Eu não precisava. Essa foi a minha oração. E eu nunca tive a resposta desse porquê. 2017, mês de julho, eu estava, igual você, sentado na primeira igreja batista de Natal, no congresso. Porque o Estado Islâmico, com toda aquela perseguição, ele criou uma igreja, né, que é a igreja refugiada. O cara, então, fugia porque ele era cristão, ele não queria morrer. Então, ele começa a fugir. Então, isso aí que você vê, ó, parece uma cidade, né? Deus. Isso aí é um campo de refugiados. No meio do deserto? No meio do nada? Estima-se que neste campo aí exista 1,5 milhão de pessoas. Que isso? 1,5 milhão de pessoas. Tudo crente? Não. Nem todos. Ah, tá. Porque eles perseguem todas as religiões que não são a islâmica. Certo. Passa a próxima aí. Isso aí é o campo. Isso aí dá 55 graus no verão. Embaixo dessas lonas aí, tem a outra foto. Quando você foi, quantos graus estava dando? E esse aí é o mesmo campo. Neve? Só que é no inverno. Que isso? O G1 noticiou, em final de janeiro, 17 corpos encontrados quando o gelo descongelou, de refugiados. Lá é o contrário, né, daqui. Aqui o verão é janeiro, lá é o inverno. Nós fomos no final do ano, já chegando no inverno. Então, de madrugada lá para a gente dormir, dava mais ou menos 3 graus. Assim, a noite era bem fria. Mas meio-dia o solão... Meio-dia o solão na mente, na cabeça. E eu vi essas coisas, vi essa situação dos refugiados. E aí, nesse congresso, eu falei assim: poxa vida, Deus, me leva lá um dia. Só isso. Isso era julho, né? E aí, quando foi em setembro, eu estava dando aula na EBD. E aí, uma irmã da igreja, a Lívia, uma missionária também, muito envolvida com a obra, ela passou na porta da minha sala e falou assim: Pedro, eu preciso falar com você no final do culto. Lívia de Laranjeiras. Lívia de Laranjeiras. Ela passou e falou assim: preciso falar com você no final do culto. Eu falei: ok. Aí ela falou assim: olha, tem uma caravana de ajuda humanitária para o Oriente Médio, e em um dos países que a gente vai não tem farmacêutico nessa caravana. Tem médico, tem enfermeiro, tem negócio. Cara, na hora que ela falou isso, voltei lá atrás naquele dia. Deus falou: aí, bobão, é para isso, ó.
Aí eu falei, cara, eles não tinham, mas agora eles têm. Pode colocar meu nome aí que eu vou. Não tinha dinheiro, sabia onde era. Queria nem saber. Eu falei, cara, essa é a resposta. Essa é a senha, né? Falei, põe meu nome aí. E ela falou, então eu vou mandar a menina te ligar, te passar o e-mail. E aí a gente estuda, né? Todas as questões de segurança, tudo que a gente pode, não pode falar, um pouco da cultura. A gente recebe vídeos, a gente recebe material informativo e eu fiz uma pesquisa também acerca dos países, acerca da língua, acerca dos costumes, porque é muito diferente, assim, tem nada a ver com o que a gente vive. Por que eles usam essas roupas assim? Isso aí é a questão do sol, tem uma questão... É o que tem algum símbolo, alguma coisa envolvida por trás dessa roupa? Tem algum significado? A roupa em si, ela pode ser... Quem é muçulmano mesmo usa aquelas becas, né? Que a gente tem. E aí é comum, muito comum. Mas é muito comum também calça jeans e camisa de botão. Camiseta igual a gente está assim, quem estrangeiro usa. Mas eles usam camisa de botão. E o turbante, ele fala não só da religião, mas ele fala também da nacionalidade. Então, cada país tem um tecido, tem uma cor, né? Então, você vê na televisão aqueles sheiks lá, e aí cada turbante é do país. Então, eles se reconhecem também nacionalmente pelo turbante, pelo tipo de roupa. E aí é muito de costume também, né? Uma roupa que protege também, né? Como ela é muito aberta, assim, e faz muito calor, às vezes, nas caminhadas, ela também ajuda nesse ponto aí. Então, parece que esquenta, mas, na verdade, é o contrário. Ela é para refrescar, daquele jeito grandona, assim, e tal. E o turbante, toda essa questão. Tem a questão religiosa, mas tem também a questão da nacionalidade, né? E aí você pode usar assim, aí você pode ajeitar, pode fazer uns negócio aí, rolar na cabeça. Certo. E fala pra gente, Pedra, alguma situação que você viveu lá, assim, de perigo, se houve alguma, né, por causa dos muçulmanos, como que foi, teve alguma coisa assim, alguma situação que você ficou com medo, que você achou que pudesse estar correndo risco de vida, aconteceu alguma coisa assim, ou foi tudo tranquilo? Olha, não vou citar o nome do país, né, mas numa das conexões que a gente fez, nós ficamos algumas horas sem o nosso passaporte. Isso foi bem tenso. Eu tive que desbloquear, eu desbloqueei a internet do meu celular para fora do país, ficou um pouco cara a conta depois, mas... E aí eu mandava no grupo da família, meio que brincando assim, para não assustar ninguém, onde eu estava, mais ou menos. Mas é muito tenso, assim, foi muito tenso a chegada lá, porque o primeiro impacto, né? Então, quando a gente chegou nesse país, logo que a gente entrou no aeroporto, assim, o exército recebeu a gente e pegou os nossos passaportes e sumiram com eles para lá. E aí a gente ficou sem entender muita coisa. Em um determinado momento, a gente não podia, em momento nenhum a gente podia falar de Jesus, porque era muito tensa mesmo a situação. Mas teve duas situações especiais, assim, com crianças, né? Não foi de medo físico, mas foi de medo psicológico. Porque o medo físico, assim, não é como parece, assim, você foi para lá e eles vão te matar, porque a gente é estrangeiro e por mais que os países sejam, né, difíceis, assim, existe uma diplomacia, existe uma relação diplomática. Então não é como a gente pensa, não é desceu só lá desceu, porque não tem problema você ser cristão, até porque para eles todo estrangeiro é cristão. Você chegou lá e você não usa turbante, você é cristão. Você não é muçulmano, você é cristão. Né? Então não é, ele é católico, não, ele é cristão. Então chegou, é cristão. Então não é muito isso. O que não pode principalmente vindo do Ocidente. Principalmente, né? vindo do Ocidente, isso. Porque aí. de lá pode ser hindu, pode ser mandeísta, pode ser, né? E aí eles já veem isso, né? Que assim, não, ele é do Ocidente, ele é cristão, então não é só assim. O que não pode é o proselitismo, que é você pregar o evangelho,
que é você ensinar a palavra para que o outro se converta à sua religião. Então, aí é o problema maior. Então, o problema é para o missionário que está lá. Para nós, eles vão mandar a gente embora, né? A justiça. Agora, pode sim acontecer de ter, em determinada situação, um grupo muçulmano mais radical, mais violento, e aí ele vê, por exemplo, você pregando o evangelho, e aí eles se reúnem, jogam pedra nas pessoas e tal. Isso pode acontecer. Você viu alguma cena dessa, sim, jogando pedra? sim. Teve Pedra? jogando pedra no pedra, né? Teve uma situação, a gente foi em uma escola, e nessa escola a gente teve a autorização de falar de Jesus. Aí, cara, missionário, você dá uma autorização para falar de Jesus, aí a gente traduziu as musiquinhas lá para o inglês, porque eles falam muito inglês lá, tem muita facilidade com língua. E aí aconteceu isso. Só que aí um grupo até se juntou. Uma menina que estava com a gente passou por mim e falou: olha, intercede aí que está acontecendo um problema ali fora. Mas graças a Deus não teve nada fisicamente, nem com a gente. E uma outra situação psicológica que aconteceu é que a gente fazia atendimentos médicos, né, com as pessoas. E eu me lembro que em um dia a gente estava até tarde, porque eu estava na farmácia, né, que a gente monta a farmácia lá com os medicamentos. E eu estava... Então, só para eu entender, vocês ficaram lá no acampamento dos refugiados? Pior um pouco. Pior? Mas trabalhavam lá. Porque é o seguinte... Explica aí. O refugiado, existe aquele refugiado ali que você viu, mas existe um refugiado também dentro do país, porque a gente está vendo refugiados agora com toda essa crise, principalmente da Síria, mas isso acontece desde 48, porque quando a ONU institui o Estado de Israel, quem é palestino não tem mais terra, então ele é refugiado. Alguns países do Oriente Médio abrem as suas fronteiras para os refugiados entrarem, mas o refugiado ele não pode. Ele entra, mas e aí ele não vai ser morto ali pelo Estado Islâmico. Mas ele não pode, por exemplo, trabalhar porque ele é refugiado. As crianças dele só estudam porque a igreja monta aluga uma casa e faz de escola para ensinar as crianças, porque ele não pode. Por quê? Porque na cabeça deles, se uma pessoa de outra nacionalidade ela vem, ela utiliza... e ela trabalha, por exemplo, ela está tomando o emprego de quem é da nação. E isso da nação, para eles, é muito forte, né? Isso, a terra, o país, assim, é muito forte. E aí tem todo esse problema. A gente não conseguiu entrar naqueles campos, porque estava uma instabilidade por conta de saída da ONU, entrada da ONU. E aí a gente montou todo o nosso local de trabalho dentro de uma igreja. Igreja cristã? E aí você imagina... eu não vou poder falar, tá gravando, beleza, né? Mas é uma igreja cristã, mas existe lá também existe uma igreja lá, e como que essa igreja cresce? Cresce com os cristãos tendo filho, né? Então, porque é uma igreja muito antiga, que remete a tempo de Bizantino, e ela existe lá, e ela pode crescer, não pode o proselitismo, mas ela cresce com as pessoas tendo filhos, e aí não tem problema também. Mas a mensagem, a pregação não pode. Mas, assim, explica o que é proselitismo. Proselitismo é você convencer uma pessoa a crer na sua crença, a crer na sua fé. É o que a gente chama de evangelismo, né? Vamos ali evangelizar, vamos ali falar de Deus na intenção de que a pessoa creia naquilo que nós cremos. E aí pode ser também um proselitismo político, mas no nosso contexto aqui, nós estamos falando de um proselitismo religioso. E é exatamente a pregação do Evangelho, é você falar e convencer uma pessoa a crer naquilo que você crê. Isso que não pode acontecer lá. Então, a gente acabou que montou tudo isso dentro de uma igreja. A igreja tem uma cruz assim, cara. Tem umas fotinhas aí, passa aí para a gente ver. Acho que eu vou poder... No slide lá. Então, Pedra, a pessoa ser cristão, frequentar essa igreja lá, se ela não evangelizar ninguém, não quiser converter ninguém, ela vive de boa, tranquilo. Então, na verdade, a perseguição não é por ser cristão, é por ser um evangelista. Se você pregar para alguém, você sofre perseguição. Você sofre perseguição. Entendi. Pode passando aí. Pode passar mais.
Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Vai passando aí mais. A vida complica quando começa o evangelismo. Talvez por isso muitos fogem do evangelismo, né? Porque é mais fácil. Volta aí, volta aí. Volta na primeira lá. Só contar da chegada. Viagem missionária tem coisa boa, cara. Sabia? Não tem só perseguição, não tem só dificuldade. Passa aí uma foto. E mais uma. Aí é o nosso café da manhã, que coisa bonita. E a comida árabe é uma comida deliciosa, cara. Deliciosa mesmo. Muito boa, muito gostosa. O que é aquilo ali? Aqueles pães? Tem ovo cozido, tem pão árabe, que é uma delícia, delícia mesmo. Tem quibe, né? Não pode faltar quibe, azeitona, não falta. Tem um molhinho chamado hummus. Esse é o nosso almoço. Ó. Nesse prato aí tem frango, cordeiro e carne. É coisa maravilhosa. Cordeiro. Gostoso mesmo. Passa mais uma. Aí tem um banheiro, cara. Aí é questão cultural. Se liga aí, né? Tá faltando um negócio ali nesse banheiro. Tá. O que tá faltando, gente, nesse banheiro aí? Faltando descarga, né? Mas tem um negócio importantíssimo que tá faltando aí. Papel, cara. Papel. Mas tem uma botijinha amarela ali e uma torneirinha no canto, não tem? Sério? Aí eu vou deixar na criatividade de vocês aí, pra você imaginar como é que faz depois daquele almoço. É desse jeito aí mesmo. Mas é cultural, né? É cultural. É bem interessante isso lá. Eles não usam papel higiênico? Não, eles lavam, né? Se limpam ali daquele modelo ali. Certo. Bem legal, né? E aí, pode passar outra aí. Esse aí é a igreja? Esse aí é a igreja. Ah, legal. Tá vendo aquela parte amarela lá? Não pode falar onde é também, né? Tá vendo aquela parte amarela lá? É tudo revestimento acústico. Ah, que não pode sair o som. Porque você tem dois problemas. Você tem um problema da justiça e você tem um problema dos religiosos, dos muçulmanos em volta da igreja. Né? São dois problemas. Então, não sai som ali para fora de nada. Não tem janela, não tem nada. E não vai. Aí, pode ir passando aí as fotos. Passa aí para a gente. Aí a gente foi montando assim, ó. Passa mais uma. Ah, usaram o templo da igreja. Isso aí. Pode passar mais. Isso. Passa mais. Aí ficou assim, ó. Um biombo médico, um outro biombo fisioterapeuta. E Deus é tão bom que nós entramos com equipamento, com microscópio e tudo. E aí, às vezes a gente impõe dificuldades, né? E eu gosto sempre de citar o Ricardo. O Ricardo é um menino do Piauí, é um biomédico. E ele pediu emprestado um microscópio do professor dele, se não me engano, de um amigo dele. E, cara, o microscópio é caro. Se isso ficasse embargado, ele ia ter que morrer numa grana para pagar. Mas pela fé ele levou, cara, e pela primeira vez a gente conseguiu, no campo missionário, fazer exames, cara, laboratoriais, porque... Então vocês atendiam aos refugiados. Pessoal que não trabalha, então não tem grana, não tem condição e fica doente e não tem atendimento médico. Essa era a ideia, então. E aí, nesse momento que vocês já estavam ali na igreja, atendendo a galera, aí como é que foi, assim? Aí você atendeu cristão, atendeu muçulmano, atendeu... E como é que foi esse momento ali? Um momento, assim, muito tenso. Primeiro, por causa da língua, né? Então, eu tinha um tradutor. Cada um de nós tinha um tradutor que era um refugiado também, mas cristão, e estava com a gente. Então, traduzindo para o árabe? A gente falava inglês e traduzia para o árabe. Ok. Né? E aí, essa foi a nossa primeira dificuldade. A segunda dificuldade é que eu não posso falar com mulher lá. Né? Então, chegava um casal na minha frente, aí o médico foi lá, identificou, prescreveu. Né? Aí, o cara chegava com a prescrição, eu pegava o medicamento, agora eu vou explicar como é que usa. Aí eu tinha que falar para o marido dela, falava, você precisa tomar de 8 em 8 horas. Aí o marido virava para a mulher... Ele falava, olha, em árabe, não né? pode se dirigir à mulher. Aí ela assim, é antes ou depois da refeição? Aí ela falava para ele falava para mim, eu falava para ele falava para ela. Assim, a gente, caramba, um na frente do outro, porque eu não podia me dirigir. Aí quando era cristão, não. Quando era cristão, a gente podia conversar com a mulher tranquilamente. E aí elas com aquelas burcas, e aí é muito fácil de você identificar, porque as roupas, né? Aí se converte, não usa mais a burca, usa calça jeans e tal, aí a gente sabe quem é. Então, basicamente, a identificação é pela roupa. É visual. E os cristãos lá
não se camuflam. Se é Não. cristão, ele não vai usar a Não vai burca usar. para mostrar, eu sou crente mesmo, É. se quiser matar, mata, mas eu não vou usar roupa É isso falsa. aí. Exatamente. Então, não, lá não o crente tem isso, não. é É crente crente mesmo. mesmo. É crente mesmo. Tem E- como ser falsificado. E o engraçado, assim, que lá não dá para você ser mais ou menos igual aqui, né? Eu tenho uma crise aqui, porque às vezes eu falo com alguns amigos. E aí, cara, como é que tá a vida? Como é que tá na igreja? Ah, tô mais ou menos. Eu não sei o que é mais ou menos. Como assim mais ou menos, né? Você vai até a metade do caminho e volta? Não sei. Lá não tem como você ser mais ou menos. Você é ou você não é. Ou é frio ou é Ou é que quente. você é frio né? ou você é quente. E aí, Vamos cara... orar por uma perseguição no Brasil, Ah, então, em nome Pedro? de Jesus. Em nome Porque de aí Jesus. o negócio dá uma peneirada, né? E não fica muita quantidade igual lá, mas fica a qualidade, Eu né? tenho uma oração meio esquisita, cara. É assim, se Deus tirasse de nós o templo e o domingo, né? Eu fico pensando que seria assim de nós. Mas aí é uma reflexão que fica aí para outra hora, Então né? vamos tirar o templo, o domingo, o culto e o clero. E aí eu quero ver o que sobra, né? Mas lá Aí tem que ser, né? crente na essência, aí quero ver. Lá tem que ser na aí essência. Vai desmoronar tudo. E aí a gente atendia essas pessoas, e aí por causa disso, e através disso, a gente falava do amor de Deus. Então, uma pergunta que a gente sempre respondia, porque como missionário voluntário, a gente arca com todas as despesas, né? Eu arco com todas as despesas da minha viagem, e a junta, ela encaminha a gente em agências e tal, tem tudo... O Conexão Voluntários em Campo, que foi a ramificação que a gente foi, ela deixa tudo direitinho, mas a gente custeia toda a viagem. Uma pergunta que a gente sempre faz, mas por que você vai para tão longe? Você tem tanta coisa para fazer aqui do lado, né? E aí teve uma situação lá que aconteceu de um casal né, a gente, em um dos atendimentos lá, o pessoal contou para a gente lá depois, que um casal, ele chegou e o marido falou assim, olha, você pode encostar na minha mulher aí e examinar ela. Aí o pessoal achou estranho, né? Porque é estranho. Aí ele falou assim, não, pode tirar a burca também. Aí ele falou, não, isso é pegadinha, né? E aí o menino que estava trazendo, ele perguntou por quê. Aí ele falou assim, não, porque se vocês vieram de tão longe, investindo o dinheiro que vocês investiram para estar aqui, para estar atendendo a gente de graça, é porque existe amor no coração de vocês. Então você pode encostar nela, mas ninguém mais pode encostar nela. Que massa. Então isso faz a Gente, diferença. tem um pessoal assistindo aí online e a gente, como hoje estamos com novidades, hoje teve banda, tem caneca. Aliás, Rodrigo, essa caneca é sua, você viu o seu nome aí? Aí, ó. Seminarista Rodrigo Pedra, essa é sua de presente. Pô, que legal, cara. Obrigado mesmo, tá? Obrigado mesmo. Então, Muito tem caneca feliz. e também vai ter interatividade. Pessoal que está assistindo aí ao vivo, tem muita gente comentando aqui, dando os parabéns, falando que muito massa e muito boa a sua história, Pedra, muito legal. Tem muita gente comentando. Então, você que está aí em casa, daqui a pouco a gente vai estar terminando. Mas se você tem uma pergunta, tá bom? Você pode mandar, eu estou aqui online em tempo real. Se você mandar uma pergunta aí, eu vou ver aqui e vou fazer para o Pedra, ok? Então, quem está assistindo online, quem está ao vivo, pode fazer uma pergunta interessante que o Pedra vai responder. Então, Pedra, vamos lá. Você falou dessa situação aí de que eles reconheceram que vocês tinham amor no coração e que poderiam, então, tocar e tal. E eu quero, assim, que você puxe na sua memória e fale para a gente se houve alguma situação, falando dessa questão do cristianismo deles ser radical. O nosso cristianismo é muito, né, a gente empurra muito com a barriga, a gente é crente domingueiro, a gente não lê Bíblia, não sei se você chegou a falar categoricamente como é a relação deles com a Bíblia, no sentido eles decoram, porque o islamismo tem essa coisa de decorar o Alcorão. Eles têm essa questão de decorar a Bíblia, de ensinar a Bíblia de forma oral. Como é que é a vida devocional deles com a Bíblia, diante da perseguição? E se teve alguma situação que te impactou nesse sentido? Teve sim. A relação deles é uma relação assim, é muito visível, porque o islamismo, eu tinha uma visão do islamismo antes de ir lá. E eu usava até um termo assim, nossa, a gente tinha que ser igual a eles, porque eles, no horário da oração, eles oram mesmo, param tudo que está fazendo, mas isso não é disciplina, isso é opressão.
Porque para o islamismo, se você não faz isso, você perde a salvação. Entendeu? Se você não cumpre todos os rituais, você perde a salvação. Então não é por liberdade, é por opressão que eles fazem. E isso é muito visível, porque parece que sai um peso das costas das pessoas quando ela se converte. E aí ela ama estudar a palavra, ela ama participar dos cultos, ela ama estar naquele momento ali com a igreja, ajudando uns aos outros, o discipulado, entendeu? Porque tem que ser com muito cuidado, tem que ser muito de chavadinho, como a gente diz aqui, né? Tem que ser muito de chavadinho, como diz aqui. E a relação com eles, a relação de liberdade, uma relação de amor com a palavra, com o ensino do pastor, na mensagem, com louvor, com a alegria de louvar. E uma coisa assim que me marcou muito da simplicidade do evangelho deles, do cristianismo deles e da certeza, é que na despedida, eu fiquei muito amigo do menino que estava me traduzindo, e aí a gente compartilhou algumas coisas, eu falei da minha família, ele falou da família dele, um menino que estava ali porque o Estado Islâmico tinha explodido todos os amigos dele. Quantos anos? 22 anos. Que perdeu todos os seus amigos e fugiu com sua família, graças a Deus conseguiu fugir com sua família. E na hora da gente ir embora, a gente estava se despedindo todo mundo, eu dei um abraço nele, ele virou para mim e falou o seguinte: "See you in heaven." Te vejo no céu, ele falou. Caramba. Quando ele falou aquilo, cara, eu fiquei sem palavras, olhando para ele, eu fiquei sem palavras. Caramba. E cara, eu falei assim, qual foi a última vez que lá no Brasil, no meio de tudo que estava acontecendo, eu falei com esperança para alguém assim, daqui a pouco eu estou no céu. Isso para mim foi impactante porque eu sei que não aqui em Guaranhuns, mas em outras igrejas, a gente, mesmo querendo ou não, a gente, como cristão em geral, a gente quer sempre oferecer alguma coisa para as pessoas junto com o cristianismo. Você vai curar da sua doença, você vai arrumar um emprego. Lá, cara, os caras não têm nada, mano. Eles só têm a redenção. A esperança de ir para o céu. Só tem a esperança de ir para o céu. Não tem nada mais. E uma convicção, porque se ele despediu de você falando, te vejo no céu. Cara, e quantas vezes a gente aí, domingando nas igrejas direto, participando de tudo, a gente não... E aí, cara, você tem certeza da salvação? Né? Cara, que isso. E aí ele falou assim, te vejo que no legal. céu. Aquilo eu nunca esqueci daquela frase, da simplicidade como ele falou, e isso me fez refletir muito, muito mesmo. Pedro, mandaram perguntas aqui. A primeira é, qual a diferença entre islamismo e muçulmano? Islamismo é como se fosse cristianismo, é a religião, né? A religião cristã é o cristianismo, a religião islâmica é o islamismo. Muçulmano é quem é islâmico, quem é do cristianismo é crente, quem é do islamismo é muçulmano, né? Porque vem da mesma raiz da palavra muslam, né? Muslam, aí vai traduzindo muçulmano, mas muslam de islam, que é a raiz da palavra paz. Salam, né? Do salam aleikum. Okay. Aí vai virando islam, que vira o islamismo, e muslam, que é o muçulmano, né? Então, não necessariamente com a minha vocalização, mas... Islamismo é a religião, muçulmano é o seguidor daquela religião. É o seguidor da religião. Ok. Então, Pedra, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Quanto tempo você ficou lá? Nós fomos no dia 20 de novembro, retornamos no dia 3 de dezembro, deu uns 12 dias, né? Uns 11, quase 2 semanas. Foram efetivamente 10 dias de trabalho, um dia de folga e mais o tempo de viagem, né? E você diria que até hoje, você falou que se converteu em 2006, não é isso? Uhum. Então você vai fazer esse ano 12 anos de vida cristã.
E você diria que essa foi a maior experiência que você teve na sua vida cristã? A mais profunda, a mais impactante? Foi porque a gente sai da nossa zona de conforto, da nossa zona de segurança. Eu trabalho com evangelismo, com a Jubac já há alguns anos, então eu fico muito seguro em sair para fazer um evangelismo na rua, em gritar no megafone, em falar para as pessoas. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. E ali eu estava diante de uma situação onde eu não tinha segurança nenhuma, eu não tinha zona de conforto nenhuma, porque eu estava em outro país, de outra cultura, com outra língua, e aí eu só tinha mesmo o desejo de amar aquelas pessoas e de alguma maneira poder mostrar Jesus para elas, e sem poder falar, o que é mais difícil, porque a gente decora, né, às vezes. Que legal isso. Então, realmente, você viveu a experiência de pregar com a vida. Pregar com a vida. Tipo, igual foi o Francisco de Assis que disse, né? Exatamente. Evangelize sempre e só use palavras se for necessário. Se for necessário. E ali eu precisava mostrar como. Eu precisava, na hora de entregar um remédio, na hora de explicar para a pessoa, eu precisava demonstrar algum carinho. E uma coisa que eu achei sensacional ali, Manu, é que teve uma galera que foi com a gente que levou creme, cara. É tipo assim, para que esse creme? Não, porque enquanto o pessoal espera para ser atendido, a gente vai fazer uma massagem nas mãos delas. E aí, cara, acho que no slide aí tem uma fotinha de uma moça legal, fazendo uma massagem, cara, no rosto de uma senhora. E aí, talvez para você e para mim, isso seja uma coisa normal, porque eu sei que os homens de Guaranhuns, tem até o retiro de casal, são românticos. Sei que quando chega em casa, o maridão faz aquela massagem no pé da mulher, sei que ele faz aquele carinho, né? Isso aí é maravilhoso. Essa aí, essa foto aí. Ou faz ou recebe, né? Para mim, essa foto aí, ela é muito emblemática. Porque o que está acontecendo ali? Ali é uma massagem no rosto. Uma senhora com um turbante cinza. Essa aí é a menina da Graça. Essa é a Graça. E aí, talvez para mim e para você, isso é uma coisa comum. No caso? Talvez para mim e para você é uma coisa comum. Mas teve um testemunho de uma mulher lá que ela apanhava do marido todos os dias. 12 anos. Porque a lei do Islã, ela permite que o marido possa, né, até bater na mulher mesmo, em uma das leis lá. E aí ela disse assim, mas eu me converti, eu me casei e apanhava 12 anos. Aí ela falou, mas eu me converti. Aí na minha cabeça de cristão Nutella, né, eu falei assim, ela se converteu, e aí o marido dela não bate nela mais. Aí ela falou assim, mas eu continuo apanhando. Eu converti tem 2 anos e continuo apanhando. Mas antes eu só apanhava. Hoje eu olho nos olhos dele e falo assim, você pode me bater hoje, mas um dia eu vou estar ao lado do meu pai, e ali eu não vou sentir mais dor, eu não vou sentir mais medo, e eu não vou me assustar com mais nada. Que isso. Chegou outra pergunta aqui, está bombando aqui online, cara. Muita gente assistindo e comentando. Qual a importância das doações enviadas, as ofertas? Qual a importância das ofertas lá no campo missionário? Cara, faz toda a diferença. Toda a diferença porque imaginem vocês num país onde a pessoa entra, mas ela não pode trabalhar. E aí ela fica doente. Como que você compra um remédio? Nós levamos e recebemos, nessas últimas caravanas do ano passado, cerca de $25 mil só de medicamentos em um país. No total deu mais de 90 mil em doações. Isso faz toda a diferença. Isso faz para poder a igreja, por exemplo, bancar aquela escola que cuida dos meninos. O aluguel é caro para subsistência mesmo deles, né? Porque os refugiados não têm recurso. Não tem recurso. Mas o custo de vida do país é muito alto, muito né? alto. O dinheiro é muito valorado, né? É mais caro que o dólar, a moeda lá. Então, assim, faz toda a diferença. Então, para dar tipo do dinheiro de lá, tem que ser uns R$4,50 mais ou menos, em reais. Em reais. Então, se a gente manda R$1.000 para um missionário lá, ele tem 250 do dinheiro. Qual é o dinheiro lá? Por aí. Dinar. Dinar. Então, se a gente mandar R$1.000, ele tem 250 dinar. Isso aí. O que se faz com 250 dinar lá num mês? Aí você pode, por exemplo,
isso aí é mais ou menos uma semana de sustento da escola. Por exemplo, para ela funcionar de segunda a sexta. O tempo que nós estávamos lá, ela funcionava... Tem noção, por exemplo, ela quanto que funcionava um segunda e missionário terça. paga de aluguel lá por mês? Quantos dinar? Não tenho mais ou menos essa informação. Mas, por exemplo, para a escola... Mas vamos ter uma noção então, uma Coca-Cola custa quanto dinar? Aí é meio. Uma Meio. Coca, Então seria 50 centavos, né? Então seria aqui 2,50, 2,25. Porque tem um problema lá R$2. também, que lá não tem tanto imposto quanto aqui, né? Ah, tá. Então, tem um imposto que se paga, mas aí fica mais barato quando comparado Entendi. aqui com a gente. O que eu queria nesse sentido. chegar era uma conta assim de quanto custa, em média, sustentar um missionário lá. Esse valor, por exemplo, de 250 dinários, aí a gente consegue fazer a escola rodar lá de segunda a sexta. O tempo que a gente estava lá, ela funcionava 3 dias na semana só, porque não tinha o recurso para fazer funcionar o tempo todo, né? Então, assim, a oferta é importante porque ela sustenta o trabalho, ela ajuda na situação dos refugiados, ela consegue sustentar missionários lá por mais tempo, ela consegue enviar mais grupos, porque os grupos vão, a ONU vai, os Médicos Sem Fronteira vão, a Cruz Vermelha vai, mas eu sempre digo que a gente tem isso e a gente tem a solução real para as coisas, que é a mensagem de Jesus, que esses grupos, apesar do trabalho deles ser fundamental e importantíssimo, eles não têm aquilo que a gente tem. E aí é por isso que a gente precisa enviar pessoas para lá, a gente precisa ir para lá, e a gente precisa contribuir para que o trabalho lá se mantenha e o trabalho lá se sustente também. Você viveu alguma experiência lá de conversão de alguém, Pedra? Alguém que se converteu? No momento que eu estava, no local exatamente que eu estava, não, mas 4 mulheres se converteram com o nosso grupo lá. 4 mulheres, porque os ambientes eram separados, em alguns momentos a gente dividiu o grupo, um grupo foi para a escola, outro grupo foi para o futebol, outro grupo ficou na igreja, mas nós tivemos essas experiências lá, efetivamente. Ok, estamos caminhando para o fim. Eu quero saber aqui da igreja, aqui do nosso auditório, se alguém tem uma pergunta, pode ficar de pé e fazê-la, só sinalizar com a mão. Alguma pergunta que não foi feita, alguma questão interessante, alguma curiosidade que ficou, alguma coisa que faltou falar. Alguém? Eide, pode falar bem forte, irmã. Pelo fato, vou repetir para quem está em casa assistindo, talvez não deu para ouvir. Pelo fato das mulheres serem muito oprimidas, é mais fácil alcançá-las com o Evangelho? Na verdade, é até um pouco mais difícil porque a gente não pode falar com elas. Mas a gente teve algumas experiências lá com as nossas psicólogas que foram, que as mulheres elas conseguiram falar. Quais as profissões que foram, para a gente saber? Enfermeiros, psicólogos, farmacêuticos, médicos. E aí tinha mais gente, tinha gente que apoiava na logística, tinha gente que ficou com as crianças, fisioterapeuta, dentista, é isso mesmo, médico, psicólogo, fisioterapeuta, dentista, farmacêutico. Então, um cara que é profissional da área da saúde, ele pode começar a orar, porque ele pode ir numa viagem dessa servir a Deus. Ele deve continuar, deve já se preparar, porque isso abre muitas portas, né? Você ser da área da saúde, você tem as portas abertas em qualquer país, ainda que exista dificuldade de visto, todas essas coisas, porque se você vai para ajuda humanitária, então a porta está escancarada para a gente poder entrar. Em relação às mulheres, tem essa dificuldade de poder falar com elas. Mas só para vocês entenderem, aquela brincadeirinha que você já ouviu na televisão, de que o cara se explode, aí ele vai ter 70 virgens no céu. Então, para a mulher no islamismo, o céu é isso mesmo. Ela vai para satisfazer os desejos do homem. Então, ela vive em total opressão, e ela tem até uma ideia de céu, mas tem uma ideia de céu de que ali ela vai ser a mesma coisa que ela é na terra, que é só reproduzir e não ter valor nenhum. Realmente é como a gente ouve falar, as mulheres são tratadas como objeto? É pior um pouco. Pior um pouco. Nós atendemos uma moça na casa dela,
Eu não entendi o que ela falava, que ela estava falando em árabe, mas eu percebi que ela estava muito desesperada. E aí eu peguei os exames dela para olhar, e eu olhei, ela só tinha um problema de tireoide. Eu falei, gente, mas desespero por causa de tireoide, né? E ela, não, desesperada, o que eu tenho, o que eu tenho? E a menina traduzia para mim, ela quer saber o que ela tem, quer saber o que ela tem. Tratando, o médico tratando com hormônio, e aí ela contou uma coisa, ela teve nos últimos 3 anos, 7 abortos espontâneos, e isso a tireoide faz. Aí você pensa comigo, em 3 anos, 7 gravidez ela teve. Porque a mulher lá, ela só serve para ter filho mesmo, só para isso. E aí, se ela não tem, ela envergonha a família, e você imagina o desespero dessa mulher. Aí eu entendi porque que ela queria saber o que ela tinha. Então, mas quando ela se converte, como eu falei, você vê a mudança, porque a esperança, cara, quando entra no coração da pessoa, ela muda, né? A paz chega de fato, e aí ela... Que maneiro. Excelente. Mais alguma pergunta? Se não temos, então nós vamos nos despedir. Quero agradecer muito, Pedra, sua presença, sua vinda. E eu queria que você desse uma palavra, suas últimas palavras. Que mensagem você quer deixar para esse povo aí, que está aqui, que está em casa e que depois também vai nos assistir pelo YouTube? Então, pessoal, tem um texto em Eclesiastes 9:10, que diz assim, aquilo que tiver a sua mão para fazer, faça conforme as suas forças, porque para o lugar para onde você vai, não vai haver mais atividade, não vai haver mais tempo, não vai haver mais nada, que é a sepultura, né? Isso aí é o texto na minha versão mesmo, que eu li. E esse texto, ele me trouxe uma reflexão, porque eu já tinha lido esse texto muitas vezes, mas tem 2 coisas importantes aí. A primeira é que vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais tempo. Essa hora vai chegar. E não se assuste se essa hora for logo na sua vida. E aí talvez você olhe para trás e fale, poxa, eu podia ter feito tanta coisa e não fiz nada. E a segunda coisa é que eu não duvido que nós estamos fazendo alguma coisa para o reino. Não duvido, não tenho dúvidas disso. Eu acho que sim, acho que nós como igreja estamos sim fazendo alguma coisa. Mas a minha crise pessoal quando eu li esse texto foi, eu estou fazendo com todas as minhas forças ou eu estou fazendo mais ou menos com as minhas forças? Porque fazer com todas as forças é você deixar tudo ali, até a última gota de força, até o último suor, até a última lágrima, até você conseguir carregar a última caixa, até você conseguir falar a última palavra, é fazer com todas as nossas forças. E essa foi a minha crise, e eu queria colocar essa crise no coração de vocês, também nessa noite, em relação a missões, em relação a essa missão que é de Deus, e que Ele permitiu que a gente participasse dela. Talvez você faz mesmo, eu não duvido que você faça, mas a questão é, você está fazendo conforme todas as suas forças?